Você tá diferente hoje. Não no bom sentido, necessariamente. Não sei, parece que você chegou aqui com alguma coisa represada dentro de você. E, não sei, eu percebi isso quando você entrou. Me conta. O que aconteceu? Eu tive uma semana estranha. Lucas, aquele homem que eu te falei na sessão passada, ele me convidou para um jantar com os amigos dele no sábado. E eu fui. E foi bem. Todo mundo foi receptivo, a noite fluiu. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Eu não sei exatamente por quê. Não foi um choro de tristeza, foi tipo um choro que. Não sei nomear. E você passou a semana tentando nomear esse choro? Sim, fiquei tentando entender o que que houve. Porque, racionalmente, foi uma boa noite. Não aconteceu nada de errado. E mesmo assim, eu cheguei em casa com aquela sensação de exaustão. De que eu tinha ficado o tempo inteiro fazendo alguma coisa sem saber o que era. Hum, hum. Você tava agradando. Mas não do jeito que você agrada normalmente, como uma mulher que resolve, estabiliza, que cuida. Veja se faz sentido pra você. Como se dessa vez você estivesse agradando de um jeito diferente. Tentando ser interessante, engraçada, leve, fácil de gostar. Talvez você tenha passado a noite inteira vendendo uma versão de si mesma para pessoas que ainda nem decidiram se querem te conhecer. E aí, quando você chegou em casa, a conta chegou junto. Quando você fala assim, parece óbvio, mas na hora eu nem percebi que eu tava fazendo isso. Depois de 15 anos atendendo gente, as coisas parecem óbvias. Mas a verdade é que você é muito boa nisso. Você faz esse trabalho de forma tão naturalizada que ele parece espontâneo. Mas não é. É uma performance de precisão. Você monitorou cada fala, cada risada, cada gesto de descontração. E quando chegou em casa, o corpo cobrou tudo o que a mente gostou. O choro foi o sistema entrando em colapso. Depois do esforço, né? Mas todo mundo faz isso quando tá conhecendo pessoas novas, não é não? Você quer causar uma boa impressão. Hum. Existe uma diferença entre você querer causar uma boa impressão e você precisar ser aprovada para se sentir seguro. Tente causar uma boa impressão, relaxa depois de um tempo. Esquece a câmera, mergulha na conversa. Quem precisa de aprovação nunca relaxa. Porque a câmera não desliga. Você passou a noite inteira no ar, ao vivo, sem corte. Isso é uma vigilância. Uma vigilância disfarçada de presença. Tá parecendo influenciador da internet quando você sai da câmera, muda. Eu fico pensando se as pessoas percebem isso ou se só eu sei que tá acontecendo aqui dentro. Elas provavelmente não percebem. Bianca, você é eficiente demais para isso aparecer. Mas existe algo que elas talvez sintam sem conseguir nomear. Que você tá próximo e distante ao mesmo tempo. Que a conversa flui, mas algo não encaixa completamente. Que você é agradável, mas difícil de alcançar. Conexão real tem uma textura específica. E quando alguém tá o tempo inteiro gerenciando a própria imagem, essa textura some. As pessoas podem gostar de você, mesmo sem conseguir chegar perto de você. E isso, Bianca, é um problema muito maior do que o que você percebe. Por quê? Porque você vai passar a vida inteira sendo bem avaliada e pouco conhecida. Você vai ter muita gente que te admira de longe, que te chama de incrível, de forte, de especial, e você vai chegar em casa se sentindo sozinha.
Porque admiração não alimenta. Intimidade alimenta. E você tá construindo uma vida onde a admiração tá garantida e a intimidade tá bloqueada. Nossa, isso é pesado demais pra ouvir. Eu prefiro que você ouça agora de mim do que você continue construindo exatamente esse estilo de vida por mais, quem sabe, 10 anos. Mas eu quero entrar em uma outra coisa hoje, porque eu acho que tem algo que ainda não tocamos nas nossas sessões anteriores. Você mencionou os amigos do Lucas. E eu fiquei pensando, como é a sua relação com a amizade? Veja, não com relacionamentos românticos, com amizade mesmo. Quem são seus amigos? Qual foi a última vez que alguém cuidou de você dentro de uma amizade? Eu tenho amigas, mas quando você pergunta assim, eu percebo que a maioria das minhas amizades segue um padrão parecido com meus relacionamentos. Eu sou a que escuta, a que tá disponível, a que dá conselho, a que aparece quando alguém tá mal. Mas quando eu estou mal, eu não costumo ligar pra ninguém. Interessante. Por quê? Não sei, parece que eu não quero incomodar. Ou que vai parecer fraqueza, ou não sei, se eu mostrar que estou mal, eu vou perder aquele lugar de diferença que eu tenho na vida delas. Entende? Você entende o que você acabou de dizer? Você tem medo de perder o lugar de referência, ou seja, mesmo dentro das suas amizades você ocupa um cargo. Você não é uma amiga. Você é uma consultora emocional. E uma consultora, ela não pode entrar em crise. Porque a crise dela desestabiliza quem depende dela. Então você se mantém sempre em pé. Sempre disponível. Sempre com a resposta certa. E quando precisa sentar no chão, você senta sozinho, no escuro. Sem avisar ninguém. Quando você coloca dessa forma, parece que eu construí um isolamento voluntário. Na verdade é exatamente isso. Você construiu um isolamento elegante. Você está cercada de pessoas, tem agenda cheia, tem conversas profundas com várias delas. Mas, Bianca, ninguém te conhece no seu pior dia. Ninguém te viu desmoronar de verdade. Ninguém sabe de fato o tamanho das suas inseguranças. Você distribuiu suas partes para muita gente. Mas a parte inteira, a versão completa, essa você guarda só pra você. E isso não é força. É apenas uma solidão com boa apresentação. Eu nunca pensei que pudesse ser solitário, porque eu sempre tive pessoas ao meu redor. Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é a ausência da capacidade de ser vista. Você pode estar numa mesa com 10 pessoas e não se sentir visto por nenhuma delas. Porque você não deixou. Você gerencia tão bem a impressão que as pessoas têm de você que acabou criando uma espécie de versão pública da Bianca, que todos gostam e conhecem. E a versão privada, a que duvida, a que tem medo, a que quer chorar sem motivo, essa versão não tem endereço. Ela não encontra ninguém. Porque você não deu endereço pra ninguém. Eu acho que eu aprendi muito cedo a mostrar. Eu acho que eu aprendi muito cedo que mostrar vulnerabilidade era perigoso. Onde?
Onde é que você aprendeu isso? Ah, em casa. Minha mãe era. Ela não era uma pessoa, mas ela tinha os problemas dela. Quando eu estava mal e demonstrava isso, o foco rapidamente ia pro que ela estava sentindo. Ou ela ficava ansiosa com a minha ansiedade, ou ela transformava o meu problema em uma crise dela. Então, eu aprendi que se eu não quisesse lidar com a dor dela em cima da minha, era melhor não mostrar que eu estava mal. Você acabou de escrever algo muito importante. Você aprendeu que a sua dor gerava mais trabalho. Que sentir era custoso demais, porque além de sentir, você ainda tinha que administrar o que o outro sentia ou estiver sentindo. E a solução que uma criança encontra quando aprende isso é muito simples. Parar de mostrar, parar de sentir. Principalmente em público. A criança aprende a processar tudo internamente para não sobrecarregar ninguém. E principalmente para não virar um problema. E essa solução que funcionou na infância se transformou na sua prisão da vida adulta. Eu nunca fiz essa conexão de forma tão direta assim. A criança que aprendeu a não se incomodar se tornou adulta que não sabe pedir ajuda, Bianca. Que carrega tudo sozinha, não por força, mas por treinamento. Tu não é forte porque você quer ser, você é forte porque em algum momento, muito antes, a força foi a única opção disponível. E ninguém nunca voltou lá pra te dizer que agora existem outras opções, né? Dói ouvir isso, porque eu sempre me orgulhei muito da minha independência. Eu sei. E entenda, eu não tô dizendo que independência é ruim. Eu tô dizendo que existe uma diferença enorme entre uma independência escolhida e uma independência forçada. Quem escolhe ser independente faz isso sabendo que poderia depender, mas prefere não depender. Quem foi forçado à independência faz isso porque a dependência nunca pareceu segura. Você não escolheu ser forte, Bianca. Você foi obrigada a ser. E passou a vida inteira confundindo essa obrigação com identidade. Oh, então o que eu faço com isso? Talvez doa, tá? Mas primeiro você precisa parar de se parabenizar pela autossuficiência como se ela fosse uma conquista. Não que ela não seja boa, mas para você ela é uma adaptação. E adaptações foram necessárias em um contexto que pode ser muito limitante em outro. Na sua infância, não mostrar vulnerabilidade era sobrevivência. Na vida adulta é sabotagem. Você está usando sem perceber uma estratégia de emergência em um contexto que não é emergência. E isso está te cobrando um custo muito alto. E qual o custo? O custo de nunca ter sido realmente cuidado por ninguém. De nunca ter experimentado o que é estar mal e ter alguém do seu lado sem precisar gerenciar o que essa pessoa está sentindo. De nunca saber se de fato existe alguém que aguenta o seu peso. Porque você nunca colocou peso em ninguém. Você passou a vida inteira aliviando o peso dos outros sem dar a ninguém a oportunidade de aliviar o seu. E no fundo existe uma parte de você que prefere isso. Porque se você nunca pede e ninguém nunca sustenta, você nunca precisa enfrentar a possibilidade de que talvez ninguém ficasse. Isso é cruel. É. Mas você sabe que é isso que você está fazendo com você mesmo antes. Você criou um sistema à prova de decepção. Se eu nunca depender, eu nunca vou ser abandonada quando precisar. Só que esse sistema também é a prova de amor. Porque o amor real inclui sim dependência. Inclui precisar do outro. Inclui aparecer no pior dia e descobrir que alguém ficou. E você nunca deu essa chance pra ninguém.
Não porque as pessoas não merecessem, mas porque você tinha medo. Medo da resposta. E se a resposta for que ninguém fica? Essa é a pergunta que você tá evitando uma vida inteira. E enquanto você continuar evitando, você vai viver num limbo. Nem perto o suficiente para ser amada, nem longe o suficiente para definitivamente não precisar de ninguém, Bianca. Você vai continuar exatamente onde você tá. Acompanhada. E sozinha ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu queria te falar, mas eu fiquei com vergonha de trazer. Essa semana, depois do jantar, eu fiquei olhando pro perfil de um ex nas redes sociais. Um ex que foi muito ruim. Foi tudo muito ruim. O tipo de relacionamento que eu sabia que não prestava enquanto que eu tava nele. E eu fui ficando ali, rolando o feed dele, quase por 1 hora. Você mandou mensagem? Não cheguei a mandar, mas eu fiquei com vontade. Não porque eu queria ele de volta, mas porque, de alguma forma, aquilo parecia mais familiar. Claro que parecia. Porque provavelmente esse relacionamento te colocava em movimento. Você devia sempre estar reagindo, resolvendo, sempre sentindo alguma coisa com intensidade. E depois de um jantar onde você ficou vigilante e exausta, tentando se apresentar bem para as pessoas novas, o caos familiar parecia quase confortável. Não porque era bom, mas porque era conhecido. E o cérebro sempre prefere o sofrimento que conhece ao desconforto de ter que lidar com algo novo. Por que a gente sempre quer voltar pro que faz mal? Ah, Bianca. Porque a dor familiar não assusta tanto quanto o bem-estar desconhecido. Sou absurdo? É. Mas é exatamente o que acontece. Quando você passou por relacionamentos difíceis, por tempo suficiente, eles se tornam o seu ponto de referência emocional. Você aprende no corpo o que amor parece. E o que aprendeu é que o amor dói, que o amor gera ansiedade, que o amor é uma coisa que você tem que lutar pra manter. Então, quando aparece um homem que não te faz sofrer, uma parte de você estranha. Uma parte de você não acredita. Uma parte de você espera um bote. Porque o amor que você conheceu sempre teve um bote. Eu sei que, na minha cabeça, que o Lucas é melhor pra mim, mas é como se o coração tivesse um mapa diferente na cabeça. Não é o coração. É o sistema nervoso. Eu explico. Você foi condicionada, ao longo dos anos, a associar tensão emocional com conexão. Quando alguém te gera ansiedade, você interpreta isso como atração. Quando alguém te trata bem, olha que loucura, você interpreta isso como falta de emoção. Isso é neurologia. Mas neurologia não é destino. Você pode recondicionar. O problema é que isso exige algo que você odeia. Suportar o desconforto sem agir sobre ele. O que você quer dizer? Bianca, você vai precisar aprender a estar em um relacionamento estável e sentir estranheza sem sair correndo. Vai precisar sentar com a ausência de adrenalina sem interpretar isso como um sinal de que você tá no lugar errado. Você vai precisar várias vezes ter vontade de ir atrás do ex e tomar a decisão voluntária de não ir. Não porque a vontade vai passar, mas porque você vai aprender a não obedecer tudo que você sente. Sentimento, Bianca, não é comando, é informação. E essa informação específica não tá te dizendo que você ama o ex, ela tá te dizendo que você tem medo do novo. É.
Às vezes eu acho que eu saboto as coisas boas antes que elas acabem. Como se eu quisesse ser a que vai embora antes de ser deixada. Hum. Agora você tocou em algo que é o núcleo de tudo. Sabotagem antecipada é o mecanismo mais sofisticado de autoproteção que existe. E o mais destrutivo. Você cria pequenas crises, se afasta sutilmente, para de se esforçar ou começa a buscar defeitos onde eles não existem. E faz isso não porque você quer destruir algo bom, mas porque a sua tolerância ao bem-estar é muito menor do que a sua tolerância ao sofrimento. Olha só, Bianca, você sabe navegar no sofrimento, mas você não sabe navegar em algo que pode ser perdido a qualquer momento sem ter controle sobre isso. Então você decide a hora do fim. E você retoma o controle. Eu nunca tinha pensado que eu pudesse ter um limite para coisas boas. Eu te entendo. Eu também já vi isso. E na prática todo mundo tem esse limite. O problema é que hoje o céu é muito baixo. Porque você nunca foi ensinado a acreditar que coisas boas duram. Na sua história, coisas boas sempre tiveram um prazo de validade. Alguém que estava presente, de repente, não estava presente mais. Uma situação estável, de repente, entra em colapso. Então, seu sistema nervoso ele foi aprendendo a não se apegar demais ao que é bom. Porque o que é bom vai embora. Porque o que é bom acaba. Porque essa sensação vai durar pouco. E quem aprende isso na infância passa a vida adulta sabotando o que é bom antes que o bem vá embora por conta própria. É uma lógica interna muito cruel. Mas se você analisar, isso faz todo sentido dentro da sua história. Eu fico com raiva de mim mesma quando eu percebo isso. Porque parece que eu sei o que está acontecendo, eu consigo ver o padrão, mas eu não consigo parar. Porque ver o padrão e interromper ele são duas habilidades muito, completamente diferentes. Você desenvolveu muito bem a primeira. Você é inteligente, reflexivo. A parte do seu cérebro que trabalha a razão é muito boa. Ela gera clareza sobre tudo. Mas inteligência emocional não é o mesmo que regulação emocional. Você pode entender perfeitamente porque você está prestes a sabotar ainda sem fazê-lo. Por quê? Porque o comportamento não é controlado pela parte inteligente do seu cérebro. Ele é controlado pela parte emocional do seu cérebro. E essa parte emocional, o outro hemisfério, ela não se convence com a análise. Ela se recondiciona com experiências de forte impacto emocional, repetidas, com outros estímulos terapêuticos. Entende? Então, o que eu faço na prática? Porque eu entendo tudo isso aqui, mas quando eu saio daqui, eu tô no meio de uma situação que parece que tudo que a gente discutiu aqui some. Só porque você ainda não internalizou, você só intelectualizou. Existe uma diferença enorme entre entender algo e incorporar algo. Você consegue descrever os seus padrões com precisão impressionante, mas quando o gatilho ativa, o corpo não consulta o que você aprendeu aqui. O corpo executa o que você aprendeu em 20, 30 anos de repetição. Então agora, o trabalho não é entender mais. O nosso trabalho é fazer um exercício. E a partir desse exercício, você vai ter uma ação prática. Uma ação de aprender a tolerar mais. Mas eu te explico isso depois. Antes, a gente vai fazer esse exercício.